Olha aqui, após 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje no CT Jorge Elao Nindrubu e iniciou a preparação para os 2 confrontos da final do Campeonato Carioca. O primeiro dia 1, né? Dia 1º de abril, contra o Fluminense no Maracanã, e o segundo no dia 9 de abril. A partir de agora, o técnico Vitor Pereira terá aí pelo menos 9 dias para corrigir todos os problemas e evoluir o futebol do Flamengo. A grande expectativa fica pelo retorno de De Arrascaeta, que foi cortado dos 2 amistosos da seleção uruguaia. O Uruguai entra em campo amanhã contra a seleção do Japão e também joga contra a Coreia do Sul na próxima terça-feira, dia 28. O meia sentiu dores no adutor, né, da coxa esquerda e foi substituído na partida contra o Vasco. O Arrascaeta, ele trocou essa folga pela preparação e também para tentar aí, né, tirar essas dores. Ele será reavaliado hoje no CT Jorge Elao Nindrubu. Vamos torcer aí para uma melhora, né, uma recuperação aí do nosso Uruguai Arrascaeta, que ele retorne 100% para esses jogos do Carioca contra o Fluminense e também para a sequência da temporada, até porque logo depois da final do Campeonato Carioca nós teremos aí partidas, né, da fase de grupos da Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro que já vai iniciar, a Copa do Brasil, enfim, a gente precisa muito do Arrascaeta. E por que eu falo que o Vitor Pereira terá dias decisivos? Porque ele está sendo avaliado pela diretoria do Flamengo. Tem que vencer o Campeonato Carioca. Caso aconteça mais um insucesso, ele será demitido. E ele já modificou muito a equipe, né? Implementou aí o seu sistema com 3 zagueiros, 2 alas, começou a testar aí um novo sistema e agora ele vai começar a mudar. Colocou aí o Everton Ribeiro no banco, ele troca em alguns jogos também o Arrascaeta, que não está 100%, o Gabigol tá jogando aí numa posição diferente, vem sendo substituído, pelo menos aconteceu isso nos 3 jogos, né, nos últimos 3 jogos do Flamengo, ele chegou a ser xingado aí de burro, né, nas arquibancadas, enfim, e o técnico Vitor Pereira, ele tá tentando aí de alguma forma, através dos alas, através da sua ideia de jogo, fazer com que o futebol venha evoluindo. Ele fez uma alteração aí no último jogo contra o Vasco, colocando o Matheus França, que entrou ligado em 220, acabou mudando o jogo, um jogo que estava muito complicado. No lado direito ele tem aí a opção do Varela, né, que retornou, jogou o segundo tempo, né, contra o Vasco. No primeiro tempo o Cebolinha foi improvisado, até porque o Mateuzinho continua machucado e vai parar aí por pelo menos 2 a 3 meses. Então, o técnico Vitor Pereira está tentando aí colocar a sua cara. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz pode ser testado, porque já voltou, está 100%, mas dificilmente o lateral conseguirá tirar a vaga de Ayrton Lucas, que para mim caiu nas graças do torcedor, né? E também do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira está amarradão aí com o Ayrton Lucas na esquerda. E o Vitor Pereira, aliás, ele também deseja tirar aí o comodismo, né, de alguns jogadores do elenco e promete agitar nos bastidores nesse período que ele terá aí pelo menos 9 dias até o primeiro duelo decisivo da final do Campeonato Carioca. Há consenso internamente que Vitor Pereira conseguirá tirar o máximo desse elenco, sobretudo quando forem contratados os reforços prometidos aí pela diretoria. Mas vamos acompanhar, né? Porque o Vitor Pereira ele precisa entregar isso na prática, né? Não adianta ficar só na teoria. O português sabe da importância de ganhar aí o primeiro título, né, aqui no país. Não é o primeiro título do Flamengo, é o primeiro título do Flamengo na temporada 2023, mas é o primeiro título dele aqui no país, depois de ficar aí toda a temporada pelo Corinthians, esse início desastroso aí do Flamengo, diante de vários insucessos, enfim. Então ele sabe da rivalidade que é, ele sabe da importância que é um Fla-Flu. Então ele precisa muito ganhar esse jogo. Esse jogo passou a ser obrigação para o Vitor Pereira e também para o Flamengo. O primeiro jogo acontece 8h30 da noite, dia 1º de abril, está marcado aí no Maracanã. Esse jogo acontece num sábado. O segundo jogo está marcado para o dia 9 também de abril, aí, 18 horas,
Esse jogo acontece num domingo. Ambos jogos serão disputados aí no Maracanã. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer aí. Vamos falar de um jogador aqui que está com o contrato encerrando em dezembro e no meio do ano já pode assinar aí um pré-contrato e vive uma indefinição com o Flamengo. Ele que está desde 2017, é o jogador mais antigo desse elenco. Everton Ribeiro vive aí um momento delicado na carreira, né? Antes protagonista, agora ele virou reserva sob o comando de Vitor Pereira. Ele tem contrato aí até dezembro, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato. Por enquanto, a sua renovação está travada. Ele está sendo monitorado por clubes da Major League Soccer, da MLS, clubes lá dos Estados Unidos. E aí, diante disso, caso o meia se encante aí por alguma oferta, né, por alguma proposta, o atleta já pode assinar aí um pré-contrato a partir de junho com qualquer equipe. Por outro lado, o Marcos Braz, né, vice de futebol, está empenhado aí a trazer reforços para o Vitor Pereira ainda nesse início de temporada, antes do fechamento da janela. A janela fecha entre o dia 3 e o dia 4 de abril. O Braz está tranquilo em relação a essa movimentação, essa renovação do Everton Ribeiro. Disse que ainda não é o momento de conversar. O Everton Ribeiro quer continuar no Flamengo e as conversas para uma renovação podem acontecer a partir do meio do ano. Pelo Flamengo, o Everton Ribeiro já acumula 11 títulos. São eles 2 Libertadores da América, 2019-2022, 2 Campeonatos Brasileiros, 2019-2020, uma Recopa Sul-Americana, 2020, uma Copa do Brasil, 2022, 2 Supercopas do Brasil, 2020, 2021 e 3 Cariocas, 2019, 2020 e 2021. Vamos falar aqui da atividade do Flamengo hoje, né? Após 3 dias de folga, o elenco se reapresentou, visando aí a preparação para a final do Campeonato Carioca, 2 jogos contra o Fluminense. E nós tivemos algumas ausências. Arrascaeta, Pulgar, Pablo, Mateuzinho foram os desfalques hoje no campo. O Gabigol até realizou uma atividade aí específica na academia, né, para fazer aí um reequilíbrio muscular, porém também não foi a campo. Então tivemos aí essas 5 ausências: Arrascaeta, Gabigol, Pablo, Pulgar e Mateuzinho. O Gabigol tá 100%, tá? Ele só fez aí esse reequilíbrio muscular, né, depois desses 3 dias de folga e vai pro jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Outro que deve se recuperar até lá é o Arrascaeta, né, que vai realizar aí um trabalho específico, vai retornar de forma gradual para não sentir mais dores no pubis e também essa lesão aí que ele sofreu no adutor da coxa. Bom, a atividade realizada no CT contou com algumas novidades, né? Uma delas foi a participação do BH27, nosso atacante Bruno Henrique, que treinou normalmente aí com os jogadores e pode voltar aí já no próximo mês de abril. De acordo com o departamento médico do clube, o Bruno Henrique já está liberado para os primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Só lembrando, o sorteio é dia 27 de março e o primeiro jogo do Flamengo na fase de grupos já é entre o dia 4 e 5 de abril, ou seja, início do mês de abril, o Bruno Henrique já está liberado. Pode ser que volte antes, mas aí vai depender do técnico Vitor Pereira. Bom, vamos falar aqui de uma mudança, né, de última hora, uma reviravolta. O Flamengo está definitivamente fora da negociação por Ângelo, atacante do Santos. Encerrou, não vai mais tentar, não vai mais insistir. Tirou aí o time de campo, mesmo após o atleta se posicionar afirmando que seu objetivo era permanecer na Vila Belmiro, né? O Flamengo continuou insistindo nessa contratação a pedido do técnico Vitor Pereira e aí uma mudança na reapresentação do jogador, porém fez aí o Flamengo sair de vez dessa parada. Teve uma mudança, né, de última hora na carreira do Ângelo. O Ângelo
trocou de empresário. O Ângelo era agenciado pela advogada Marisa Lígia e agora mudou de empresário, passou a ser representado pelo Juliano Bertolucci. O Bertolucci que tem vários jogadores no Flamengo, né? Tem bom trânsito lá no clube da Gávea. Porém, essa troca de empresário foi para o Ângelo ir para a Europa no meio do ano. O Flamengo, inclusive, foi informado da troca nas últimas semanas e agora tirou realmente qualquer possibilidade de contratação aí do Ângelo. O Flamengo chegou, inclusive, aos valores pedidos, né, pelo Ângelo e também pelo Santos. O Santos aceitou, tinha aí um intermediário na parada, era o Luizinho Piracicaba. Ele também chegou a acertar com o Andrés Rueda, presidente do Santos, e aí, dessa forma, chegou-se a um entendimento entre as partes. Porém, a Marisa Lígia, né, que é a advogada e representava aí o Ângelo, bateu na mesa e disse que não aceitava essa proposta, os valores e tudo mais. Aí teve aquela nota, né, oficial do próprio atleta. O Ângelo publicou em suas redes, né, agradecendo o interesse do Flamengo, mas queria permanecer na Vila Belmiro e sempre deixou claro que o seu sonho era a Europa. Então, teve aí essa mudança com o empresário, saiu a Marisa Lígia, entrou aí o Flamengo, se viu apenas com o volante colombiano Matheus Uribe, do Porto, que tem contrato até o meio do ano e é muito difícil o Porto liberar o jogador, encerrar o contrato do atleta antes do tempo. E aí o clube rubro-negro ligou o alerta por reforços. A janela de transferência no Brasil está dividida em 2 períodos, né? De 11 de janeiro até dia 4 de abril. 4 de abril, pum, encerra aí a primeira janela. A segunda janela só vai abrir no dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto. Agora entra a situação que foi ligado ao alerta no Flamengo, né? A grande preocupação. Pelo calendário, a fase de grupos da Libertadores já terá sido finalizada antes da segunda janela de transferências. O Brasileirão estará na 12ª e 13ª rodada. E a Copa do Brasil terá sido concluída a terceira fase com jogos de ida nos dias 11, 12 e 13 de abril e os jogos da volta dia 25, 26 e 27 de abril. A CBF ainda não definiu as datas das oitavas, mas a fase mais aguda do mata-mata também deverá ser disputada antes da reabertura da janela. Olha só, o Flamengo só terá esse elenco para disputar toda a fase de grupos da Libertadores, a terceira fase da Copa do Brasil, provavelmente as oitavas de final da Copa do Brasil e 13 rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.